Quando finalmente parecia que os juros de longo prazo dos Estados Unidos estavam iniciando uma nova tendência, a tão esperada tendência de queda, estou me referindo aos yields, os rendimentos dos títulos do Tesouro Americano com vencimento de 10, 20, 30 anos, em apenas 2 pregões, desde sexta-feira, o juro de 10 anos já subiu 20 basis points. Pô, 20 basis points é o quê, Igor? É bastante? É pouco? É bastante. Para 2 dias é um movimento grande. Eu que sou um economista que olha para indicadores macroeconômicos, olho para mercados e tento encontrar relações, explicações, eu olho para os indicadores e eu não vejo nada que foi divulgado desde sexta que explique um movimento tão grande em tão pouco tempo. Inclusive, foi divulgado agora pela manhã um dado macroeconômico que veio fraco e com sinalizações de baixas pressões inflacionárias, o que deveria fazer com que os juros de longo prazo caíssem. Mas o contrário acontece. Parece que o mercado está começando a precificar os riscos políticos depois do debate que aconteceu entre Trump e Biden na última quinta-feira. Aparentemente, existem ruídos de que políticas econômicas, políticas fiscais e até do mercado de trabalho americano implementadas pelo Trump possam ser inflacionárias. E é sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Antes, peço para vocês deixarem um like nesse vídeo, inscreva-se no canal. A voz não tá muito legal, tô meio resfriado, mas tudo bem. A ideia é resumir para vocês em até 10 minutos o que está acontecendo com o mercado americano. Reparem que, no dia de hoje, o juro de 2 anos dos Estados Unidos sobe 1,24%, não é tanta coisa, mas o juro de 10 anos sobe 3,41%. Estamos falando de um movimento, é quase o triplo do movimento do juro de 2 anos. Realmente tem algo pegando no mercado. Onde está a explicação? Será que é o petróleo que está subindo? Não é necessariamente o petróleo, mas eles podem sim influenciar um pouco nesse movimento. Parece que grande parte dessa alta, ela vem de questões políticas. Antes, quero trazer aqui o PMI para vocês, que foi divulgado às 11 da manhã. É o PMI calculado pela ISM, que se refere ao setor industrial dos Estados Unidos. O dado que no mês passado era 48,7, caiu para 48,5, sendo que a expectativa era alta, para 49,2. Um dado mais fraco do setor industrial americano. Ok, setor industrial não é tão relevante quanto o setor de serviços, que vai ser divulgado quarta-feira, mas deveria ajudar o mercado a ficar menos preocupado com pressões inflacionárias, mais juros e afins. Dentro desse indicador, o componente de preços pagos, que seria um indicador de inflação dentro do PMI, que no mês passado estava em 57 pontos, bem alto, por sinal. A expectativa era uma queda para 55,8, mas não é o que aconteceu, caiu muito mais, 52,1 pontos, indicando bem menos pressões inflacionárias, por mais que esteja ainda positivo, tá? Pô, essa aqui é uma informação grande. Eu, honestamente, acho que é mais importante do que a queda do PMI como um todo. Esse componente aqui preocupou o mercado há 1 ou 2 meses atrás, quando ele se aproximou de 60 pontos, agora voltou para 52,1, o que explica o movimento desse jovem aqui, do juro de 10 anos, que, como vocês podem ver aqui no gráfico, em 2 dias saltou 20 basis points. Indicadores econômicos não suportam esse movimento, não explicam, não ajudam a entender, a decifrar esse movimento. Saindo aqui de 4,28 para 4,48. O que é isso? Eu olho para os indicadores aqui, indicadores não, os índices americanos. Será que tem alguma coisa acontecendo com os índices? Não. S&P 500 futuro, pelo menos, subindo 0,03. Tá, não tem nada. Russell está caindo bem mais, 1%, mais sensível a esse movimento dos yields, mas também não diz muita coisa. O DXY, que estava negativo hoje, está levemente positivo, 0,04. Normalmente, nós temos visto nesses últimos 2, 3 anos um movimento muito correlacionado entre juros e dólar, né? Juro americano sobe, dólar sobe junto. Não é o caso hoje. Ok, tem coisas acontecendo na Europa, como a eleição na França, que está afetando o euro. Mas será que é só isso? Será que o problema está vindo de fora? Será que o problema está vindo de dentro? Percebam todos o passo a passo do que eu me pergunto para encontrar a resposta. O problema está vindo de dentro dos Estados Unidos ou está vindo de fora? Assim como no vídeo que eu fiz semana passada sobre a alta do dólar aqui no Brasil, a alta do dólar no Brasil está vindo de dentro ou está vindo de fora?
São fatores endógenos ou exógenos. E assim é o meu processo de descoberta do que está rolando. Tá, aqui não tem nada acontecendo, então vamos para cá. Opa, que indicador é esse? Faz tempo que a gente não fala sobre ele. Eu normalmente abordo esse indicador da direita aqui para vocês, que é o que estima a quantidade de cortes na taxa de juros em 2024. Olha, nada aconteceu aqui. O mercado continua esperando 2, talvez até 3 cortes na taxa ao longo desse ano. 3 eu acho demais, mas 2 é mais possível, sendo o primeiro ali em setembro. Bom, aqui não aconteceu nada. Mas por que a curva está desinvertendo? Afinal de contas, esse aqui é o cálculo para descobrir a inversão da curva de juros americana. O juro de 10 anos menos o juro de 2 anos. Como eu acabei de mostrar para vocês, o juro de 10 está subindo 3,4. O juro de 2 está subindo bem menos, quase um terço, 1,28. Como o cálculo é juro longo menos juro curto, e o juro longo está subindo muito mais que o curto, a curva de juros ela está querendo desinverter. Claro que ainda está distante da desinversão, é acima dessa linha pontilhada. Mas o movimento é intenso para apenas 2 dias, onde os indicadores eles mostram menos pressões inflacionárias, mas com o juro de 2 e o juro de 10 subindo. Quando nós avaliamos esse dado pela última vez, esse indicador pela última vez, eu falei para vocês que quando o Fed cortar a taxa de juro, é bem provável que nós teremos uma desinversão da taxa. Porque daí o juro longo, ele será maior que o juro curto. Não é o caso por enquanto. Só que olha lá, o juro de 2 anos está subindo hoje, ele não está caindo. Se o Fed estivesse próximo de um corte, o juro de 2 anos, ele não cairia tanto quanto o juro de 10, ou melhor, ele poderia cair enquanto o de 10 está subindo. Então não é essa história, não tem nada a ver com o Fed ou cortar a taxa. O que sim levaria à desinversão. Será que o mercado está precificando alguma pressão inflacionária no longo prazo? Isso poderia explicar esse movimento. Mesmo que o Fed corte 1 ou 2 vezes no ano, o juro de 10 anos pode subir muito mais, na expectativa de que lá na frente a inflação possa ser maior. Então, mas qual a explicação para isso? Eu não estou vendo nada em relação a isso. E aí nós vemos para cá. Saiu uns 2 ou 3 artigos já na Bloomberg falando sobre reports, relatórios de bancos americanos que desde a quinta-feira, que foi quando o movimento começou, de quinta para sexta, estão antecipando já a vitória de Donald Trump, por mais que ainda seja cedo, tá? Acho que muita coisa pode acontecer com a eleição americana, mas já estão antecipando uma vitória do Trump, depois do fiasco que foi a fala do Biden, uma fala super apressada, e ele normalmente não fala tão rápido daquele jeito, mas ainda com grandes problemas de fala, do que se explicar, do que falar, do que dizer, e montar uma frase. É uma coisa tão básica que é montar uma frase e responder uma pergunta. Respondia ela muito rápido, sobrava um tempão, não estava preparado. Depois do desastre que foi a fala do Biden, no debate contra o Trump, o mercado vem esperando a vitória do Trump. Tanto que, olha só, aqui está o indicador que nós vimos em tempo real durante a live que eu fiz na quinta-feira. Eu não fiz tradução, mas eu queria reagir ao debate entre os dois, mostrando maior probabilidade de vitória do Trump e bem menos probabilidade de vitória do Biden, junto com a inversão ou a desinversão da curva de juros dos Estados Unidos. Eu tô sentindo, tá ficando quente. Tá ficando quente, eu tô me aproximando da resposta para minha pergunta. Eu vi a desinversão da curva, o juro tá subindo desde sexta-feira, primeiro pregão depois do debate entre os dois candidatos. Eu acho que é bingo. Nós encontramos o fator. Por que o mercado está esperando mais inflação no governo Trump? Porque muito se fala que no governo Biden a inflação lá está alta, porque o governo está gastando muito. Eu, inclusive, já falei isso para vocês várias vezes. Tem 3 ou 4 coisas fazendo a inflação americana permanecer acima da meta do Fed. Uma economia muito quente, um mercado de trabalho muito forte, um Fed que talvez não tenha apertado suficientemente as condições financeiras e um governo que gasta muito. Fora de uma recessão, fora de uma crise, fora de uma guerra, o governo americano nunca gastou tanto. E nunca gastou tanto com uma taxa de desemprego tão baixa. Então, sim, o excesso de estímulo fiscal por parte do governo Biden dificulta a queda da inflação. Mas aí, se o Trump entrasse
e ele é a favor de menos impostos e menos gastos, o ideal seria pensar que o oposto aconteceria com a economia. Uma economia não tão robusta, com uma inflação mais baixa e, portanto, o Fed tem espaço para cortar a taxa de juros. Mas não é o que está acontecendo. O mercado, por mais que ainda precifique 2 cortes na taxa de juros, está precificando mais inflação no longo prazo por conta dessa alta dos juros longos. Mas o que ele faria para causar esse tipo de coisa? Aqui estão as possibilidades. Primeiro, uma política de deportação de imigrantes sem documentos. O governo Biden, nesses últimos 2 anos, ele literalmente abriu as fronteiras para imigrantes. Se tivesse aberto as fronteiras para imigrantes com mestrado, com doutorado, sabe, com graduação, pessoas que entram no país para criar empresas, empreender, enfim, é uma coisa. Mas abriram para imigrantes sem documentação, sem qualquer nível de educação, é algo realmente preocupante. Essas pessoas que entraram no país, elas somaram na oferta de mão de obra disponível para trabalhar. Lembram que em 2022 para 2023 o mercado de trabalho americano estava excessivamente aquecido. Muito aquecido, muito forte ou muito apertado, como a gente chama. Tem muita vaga de emprego para pouca gente para trabalhar. Ele abriu as fronteiras, muita gente nova entrou no mercado de trabalho e foi aos poucos sendo alocada no mercado. Então, a quantidade de vagas de emprego disponíveis diminuíram. O JOLTS será divulgado amanhã, estarei aqui com vocês acompanhando esse dado. Então, tem menos vagas de emprego, muita gente foi alocada e agora tem uma quantidade maior de oferta de mão de obra. Isso desacelera o crescimento da renda, isso ajuda no controle da inflação. Foi isso que o Biden fez. É uma política controversa, tem seus pontos positivos ou negativos, mas eu não vou entrar no mérito. Se o Trump, por acaso, implementar uma política de deportação, e ele foi questionado na quinta-feira, mas ele não respondeu. É verdade, Trump não respondeu muitas perguntas, tá? Eles estavam mais preocupados para dizer, para descobrir quem era bom no golfe ou qualquer outra coisa. Ele não respondeu essa pergunta. Será que ele vai deportar essas pessoas? Dessa maneira, ele reverteria parte dos ganhos do governo Biden. Isso é, menos pessoas para trabalhar, mais pressões no mercado de trabalho, possivelmente uma taxa de inflação mais alta e o Fed mantendo a taxa alta por mais tempo. Outra coisa, tarifas contra produtos importados da China. Então, aqui o excesso de tributação de produtos importados chineses poderia sim impactar os preços nos Estados Unidos, fazendo com que a inflação ela ou suba ou fique mais alta por mais tempo, dificultando o trabalho do Fed. Eu acho que esse aqui é mais um assunto, é mais um vídeo que eu gravo, que comprova para vocês, que mostra que a política econômica, a política fiscal, impostos, deportação, fronteiras, tudo isso tem sim impactos econômicos e impactos nos mercados. Para quem acha que os especuladores estão fazendo isso com câmbio, os especuladores apostando contra a bolsa. Políticas possuem consequências, o resumo é esse. Políticas, normas, leis, tarifas possuem consequências econômicas e nos mercados. O mercado ele apenas tenta precificar o que pode acontecer e aí investidores compram ou vendem, sei lá, câmbio, juros, bolsa, não sei. Políticas econômicas possuem consequências econômicas e nos mercados. Os mercados apenas reagem a tudo isso. Então, tá aqui a explicação do porquê o juro de 10 anos dos Estados Unidos subiu e não foi pouco nesses últimos 2 dias. Será que mesmo o governo Trump pode ser inflacionário dessa maneira? O debate que aconteceu na semana passada foi um dos mais antecipados em relação à data da eleição ou da votação da história. Aí agora surgem ruídos de que talvez o Biden não concorra à reeleição. Nós vimos um movimento forte da mídia desde a quinta-feira, porque o Twitter enlouqueceu na quinta-feira. Um movimento muito forte da mídia mais de esquerda dos Estados Unidos, já atirando o Biden para a sarjeta e tentando encontrar um outro candidato. Eu não sei se isso foi combinado ou se não foi, porque nós sabíamos, bom, é só abrir a internet. A internet hoje é a porta para o que acontece no mundo, tanto coisas boas quanto ruins. É sabido há mais de um ano que o Biden está muito mal. É só olhar a quantidade de vídeos dele caindo. Isso acontecia no ano passado, né? Esse ano ele não caiu por enquanto. Não tem vídeo dele caindo por enquanto, mas tem um vídeo dele tentando descer no palco na quinta-feira, depois do fim do debate. Precisava de ajuda.
Tem as diversas vezes que ele não consegue terminar uma frase, ou ele fala coisas que não existem, ninguém fica entendendo o que acontece. Isso não é novidade. Então, que ele está, assim, muito velho para a profissão de ser o presidente da maior potência econômica e militar do mundo, isso aí já é sabido. Agora, vão tentar encontrar um outro concorrente? Eu não faço ideia. Ou um outro nome, né, para concorrer contra o Trump? Pode ser que aconteça. Então, a gente tem que ficar ligado nas notícias relacionadas à política americana. Mas eu não duvido que essas políticas do Trump possam causar inflação, porque tudo vai depender se forem mesmo implementadas ou não. Quantas vezes nós vimos nos últimos anos o político dizendo que vai fazer X, Y, Z, quando é eleito, ele não faz? Acho que o Milei é um grande exemplo de que ia acabar com o Banco Central, pelo menos por enquanto não acabou. Que dizia que ia se afastar da China, não se afastou. Então, às vezes existe um certo extremismo nas políticas que são, né, que gritam por aí para tentar ganhar eleitores. Nem sempre elas saem da fala e vão para o papel. Agora, deportação de imigrantes americanos, se forem imigrantes mais perigosos, porque o número de casos de violência nos Estados Unidos, nessas cidades que receberam imigrantes, aumentou. É só olhar para os vídeos que existem por aí. Agora, isso poderia causar inflação? Poderia causar inflação. Se fosse uma deportação em massa, 500.000, 1 milhão de pessoas, de maneira muito repentina, o efeito seria muito inflacionário. Mas como você vai fazer isso? Não é tão simples. As pessoas que entraram, entraram. Para sair é muito mais difícil. Em relação às tarifas contra a China, nós voltaremos a ter aquele trade war, a guerra comercial entre Estados Unidos e China, que pode sim ser inflacionária. Então, por enquanto, gente, é muita especulação. É muita especulação. Esse movimento aqui, desses dois pregões, tem tanto ruído aqui dentro desses dois candlezinhos que é difícil dizer o que é verdade e o que não é. Mas é mais uma comprovação de duas coisas. Políticas econômicas possuem efeitos econômicos, óbvio, e consequências nos mercados. E segundo, é mais um país no mundo cujos mercados estão preocupados com possíveis políticas. Estou me referindo ao Brasil. O mercado brasileiro está sensível ao que pode acontecer com a política e os efeitos disso na economia. Tanto que as expectativas de inflação continuam aumentando e o mercado não está precificando uma Selic mais baixa até o final do ano, mais alta. Outra coisa, a Europa, com as eleições acontecendo na França, mercados estão também especulando o que pode acontecer com a mudança de poder no governo francês e quem sabe outros governos também. Estados Unidos também. Então, fazia tempo que nós não falávamos sobre política fiscal ou políticas, e sim sobre política monetária. Que o assunto que mais chama atenção hoje, para quem aborda economia global, é política monetária. Juro, para onde vai o juro? Para onde vai a inflação? O que o Fed vai fazer? Igão, o que o Fed vai fazer? Agora estamos vendo a política econômica, política fiscal, fazendo efeitos aí nos mercados. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado.